Quer saber como as pessoas te enxergam? Analise seu ascendente. O signo que está na cúspide da casa 1 do seu mapa astral, ele é a primeira impressão que você causa nos outros. É como as pessoas que não te conhecem te enxergam. Porque, obviamente, depois que elas passam a conviver com você e te conhecer melhor, elas passam a perceber outros aspectos da sua personalidade, da sua psique. Mas quando alguém te conhece de cara, ou seja, quando você vai numa entrevista de emprego, quando você vai num primeiro encontro com uma outra pessoa, a primeira coisa que ela enxerga é o seu ascendente. Mas o ascendente não fala só da primeira impressão que você causa nas outras pessoas, ou seja, da sua aparência. Ele também mostra a primeira abordagem que você tem em relação às coisas. Ele mostra como é que você começa as coisas. Porque ascendente é o primeiro grau da casa 1. Casa 1, inícios, começos. Então ali a gente encontra a maneira como você começa as coisas na sua vida, qual é a sua primeira abordagem em relação a um projeto, um novo emprego, alguma mudança, um novo relacionamento. Então ali você já começa a entender um pouco certas reações que você tem. Dá para entender por que uma pessoa que tem um ascendente em Áries vai começar as coisas muito mais rapidamente do que uma pessoa que tem um ascendente em Touro, por exemplo. E isso se refere à primeira abordagem de qualquer coisa nova que precise ser, que vá ser começada. Pessoas que têm signos do elemento fogo no ascendente tendem a causar uma impressão mais forte nas outras pessoas num primeiro momento. Não quer dizer que isso seja bom ou ruim, simplesmente é uma impressão mais forte por conta do elemento fogo, que é um elemento de luz, de calor. Mas cada signo se expressa de uma maneira diferente. Então, por exemplo, no caso de Áries, que é regido por Marte, nós temos pessoas que são muito mais assertivas, muito mais diretas, muito mais objetivas. São aquelas pessoas que quando chegam no lugar já vão direto aonde elas precisam ir, sem ficar perdendo tempo. No meio de uma conversa, elas já expressam a sua opinião sem se preocupar se estão ferindo suscetibilidades ou não. Se precisar fazer alguma coisa, elas já vão e começam a fazer. Quando a gente fala que Áries é agressivo, a gente não está querendo necessariamente dizer que são briguentos, mas que são muito assertivos. Eles já vão e se colocam e se precisar fazer, eles fazem, se precisar falar, eles falam. Com um ascendente em Leão já é diferente. Quem tem um ascendente em Leão se preocupa muito com sua imagem e gosta de chamar a atenção dos outros. De que maneira? Pode ser pela roupa, maquiagem, pode ser contando uma piada, contando uma história, cantando, dançando, fazendo barulho, não interessa. A questão é que a hora que chega num ambiente, quem tem um ascendente em Leão vai querer chamar a atenção das pessoas. Numa conversa com o outro, vai fazer de tudo para impressionar. E como é que essa pessoa lida com começos na vida? Ao contrário de Áries, não tem a mesma rapidez, porque é um signo fixo e vai analisar as coisas a partir do quanto aquilo beneficia ou não sua imagem. Então, coisas que percebe que lhe agregam em imagem, ela vai começar mais rapidamente do que aquelas que ela acha que vai prejudicar a sua imagem. Tem um cálculo aí que se faz e é por isso que não é tão rápido quanto o ariano. Quem tem ascendente em Sagitário, por sua vez, quando chega num lugar, também causa uma impressão muito boa porque carrega uma vibe de otimismo, de diversão, por conta do regente Júpiter, que é o maior de todos os planetas. Por isso que nos fala muito que sagitariano é aquele signo ligado só com festas e tudo mais. Na verdade, ele é um signo que gosta muito dos prazeres da vida, mas não só isso. O sagitariano, ele vai também querer impressionar pelo seu conhecimento, pelas informações que ele tem. Ele vai querer contar suas viagens, os livros que leu, os filmes que assistiu e dar opinião sobre tudo. Ele é uma pessoa que já pesquisou muito na vida e tem opinião sobre tudo. E em relação aos começos, ele é o tipo de pessoa que gosta de começar aventuras, coisas novas, coisas
estimulantes. Ele não vai ter o mesmo empenho, o mesmo ímpeto em relação a coisas rotineiras. Já as pessoas que têm signos de terra no ascendente, elas tendem a ser percebidas como mais sérias, mais estáveis e mais confiáveis, por consequência. Quem tem touro no ascendente passa uma imagem de calma, de segurança, de estabilidade, muitas vezes muito maior do que a pessoa está se sentindo por dentro. Em relação aos inícios, touro é mais devagar porque não gosta de mudanças. Mas o principal do ascendente em touro é isso, é que passa uma imagem de uma solidez, de uma estabilidade que muitas vezes não corresponde àquilo que você está sentindo. Por outro lado, é muito bacana. Por quê? Porque gera confiança no outro. Quem tem um ascendente em virgem, por sua vez, vai ter uma aparência de uma discreta elegância, vai buscar ser elegante a partir de detalhes, cores mais discretas, sem exageros. São pessoas que na abordagem com os outros são muito educadas, são muito cordiais, elas se preocupam muito em ser gentis com os outros, se preocupam inclusive com os outros, são as pessoas que perguntam como o outro está, como o outro não está. Numa relação, são aquelas pessoas que, sabendo que você está doente, vão te ligar todo dia, vão te mandar mensagem todo dia para saber como você está. E para começar alguma coisa, elas também não vão ter a mesma rapidez que um ariano, obviamente, porque elas vão se apegar aos detalhes, elas vão analisar minuciosamente as coisas antes de começar a fazer algo. Elas lidam melhor com começos que tenham uma etapa de planejamento do que aquelas coisas que você já tem que começar vapt-vupt. E elas também se dão muito melhor com tarefas rotineiras do que com coisas desconhecidas. Quem tem Capricórnio no ascendente, por sua vez, vai passar uma imagem de muito mais seriedade do que tem. Os ascendentes em Capricórnio são aqueles que aparentam ser mais velhos do que são, e no bom sentido. Eu não estou me referindo a uma questão de aparência, de rugas nem nada, mas aparentam ter mais maturidade. Que são crianças com ascendente e jovens com ascendente em Capricórnio, são aqueles que se colocam num grupo de pessoas mais velhas com total propriedade. Eles se colocam de uma maneira já praticamente profissional, eles aprofundam as questões, a maneira como eles se expressam, ela tende a impressionar pela maturidade, não necessariamente no conteúdo, mas na forma, no uso das palavras, das expressões, daquilo que você pega e coloca. E como é que essas pessoas lidam com inícios? De uma maneira muito tranquila. Eles não se incomodam de iniciar alguma coisa, porém eles vão sempre procurar iniciar coisas onde eles vejam que pode haver um ganho, um avanço, onde você pode subir, você pode obter alguma coisa. Começar algo por começar, para eles, é perder tempo. A primeira impressão que uma pessoa que tem signo de ar na sua casa 1, no seu ascendente, causa é bastante agradável, porque tanto Gêmeos, quanto Libra, quanto Aquário são signos bastante sociáveis. Esses signos, eles gostam de pessoas, eles gostam de trocar ideias, eles gostam de levar e trazer informações, eles se preocupam muito em interagir com os outros. Quem tem um ascendente em Gêmeos, olha, pode ter o Sol em Capricórnio, pode ter o Sol em Escorpião, esquece, vai ser uma pessoa que gosta de falar, que gosta de conversar, que gosta de interagir com os outros, que vai ter muitos amigos, e a menos que tenha posições muito fortes em Virgem ou Escorpião ou Capricórnio, serão pessoas que preferirão falar com muitas pessoas de diversos assuntos, ainda que na superficialidade, a ir fundo em alguma coisa. Sobre como elas lidam com começos, como é que elas começam as coisas, já começaram, não vão perder tempo. Se continuam é outra história, mas começam rapidinho. Já quem tem Libra no ascendente, são pessoas que se preocupam
com a aparência. Elas querem causar uma boa impressão, elas precisam muito da aprovação dos outros, elas anseiam por isso. Então são pessoas que vão trabalhar a própria aparência para causar uma boa impressão, não por conta do leonino que quer chamar a atenção para si, mas porque quer a aprovação do outro. Então elas são pessoas que não só elas são bonitas, elas são elegantes, mas elas vão fazer de tudo para agradar o outro. E por conta disso tendem a ser pessoas muito agradáveis. Como que elas vão começar as coisas? Elas vão pensar. Elas vão pensar antes de começar as coisas. Sinceramente, não gostam de nada que comece vapt-vupt. Precisa pensar antes. Já quem tem aquário no ascendente, muitas vezes é aquela pessoa que se expressa da maneira como a gente normalmente associa a quem tem o sol em aquário. Que é a história de ter uma aparência diferente, de gostar de um look mais arrojado, que gosta de experimentar coisas novas no visual. Isso tudo está muito mais relacionado a um ascendente em aquário. E quem tem esse ascendente também tende a ter muitos amigos, a falar com muitas pessoas, não necessariamente ter amigos próximos, mas conhecer muita gente. São pessoas que vão ter uma primeira abordagem intelectual. Elas, quando a primeira impressão que elas causam é de que são pessoas inteligentes, são pessoas que pensam muito, que pesquisam. Elas não causam uma impressão racional, emocional nas outras pessoas. Quando você lida com alguém que tem ascendente em aquário, você de cara percebe que você está falando com alguém que está usando o cérebro para lidar com você. Com signos de água no ascendente, a palavra-chave é empatia, porque água rege as emoções. Então, quem tem Câncer no ascendente vai se mostrar sempre como uma pessoa muito preocupada com os seus. Vai ser uma abordagem carinhosa, vai ser uma abordagem maternal com aqueles que gostam. Com aqueles que não gostam, a história é outra, né? Porque aí as garrinhas do caranguejo, elas aparecem. São pessoas que defendem os seus com unhas e dentes. Vão começar as coisas de que maneira? Pelo drive emocional, são as emoções que fazem com que o ascendente em Câncer se mova. E se eles percebem que há algum benefício ou algum risco para as pessoas que eles gostam. No caso de Escorpião, o ascendente é a persona. Eu acho que não existe signo para quem essa característica ela caia melhor. Quem tem um ascendente em Escorpião procura disfarçar aquilo que pensa e aquilo que sente. Procura ter um visual um pouco mais misterioso, não ser uma pessoa óbvia. Por quê? Porque ele precisa mapear antes o ambiente para saber se é um ambiente seguro ou não, em quem ele confia ou não. E como é que uma pessoa com ascendente em Escorpião começa as coisas? Com cautela, analisando antes. Já quem tem ascendente em Peixes, ele tende a ser muito mais aberto, muito mais adaptável e bastante gregário. É a pessoa que fala com os outros, procura os outros, tenta entender os outros. É a pessoa que na conversa escuta os outros, que se emociona com os outros e com isso ela conquista a simpatia e a atenção e o amor de todo mundo. É o ascendente fofinho. E esta é mais do que a dica astrológica de hoje. Este é o primeiro vídeo de uma série que eu quero fazer para te ajudar a entender o seu mapa astral, porque o seu mapa astral é um excelente instrumento, é um instrumento muito poderoso para você se conhecer melhor e isso te ajuda a enfrentar os problemas da vida e a amadurecer. Eu não sei com qual periodicidade eu vou conseguir fazer esses vídeos, porque eles são mais longos, mas fique de olho aqui nesse canal, porque eu vou começar a falar sobre as casas, sobre os planetas, sobre os aspectos, para você poder entender melhor o que é que o mapa astral representa e de que maneira ele pode te ajudar no seu autoconhecimento, tá bom? Meu nome é Silvia Dias, nos vemos amanhã no próximo vídeo. Até lá!